Estamos de volta ao estúdio do MPE na TV, com a presença hoje da Procuradora de Justiça, doutora Ariadne de Fátima Cantu da Silva. Ela também é supervisora geral da Assessoria de Comunicação do Ministério Público. A gente está falando um pouquinho aqui a respeito de comunicação, de Ministério Público, mas eu quero saber do seu outro lado, o seu lado escritora, como é que você se descobriu escritora, doutora? Escrever é muito legal. Eu escrevo desde sempre. É? E como tudo que a gente faz, como forma de extravasar um sentimento, isso veio de uma maneira mais presente, exatamente quando eu estava na Promotoria da Infância, onde eu vivi momentos assim, como já disse, muito ricos, mas também muito transformadores no próprio campo de vida pessoal. Então a gente tinha um contato direto com muitas realidades bastante complicadas, bastante difíceis. São histórias muito pesadas, né? E eu devo assim ter alguma coisa com a infância de outras vidas, porque não é possível, aquilo me tocava demais, não tem como toca a todos, né? Mas eu lembro de situações minhas vividas na própria adolescência que fizeram um link já na vida adulta, que me tocavam mais, eu acho, pelo próprio perfil que eu tinha. Então esse primeiro livro, ele veio como uma forma de dar voz a essas angústias que eu tinha, a esses sofrimentos, a essas situações assim difíceis que me tocavam muito profundo no coração. E no dia a dia, como todo mundo sabe, né, o promotor não pode ter sentimento, muitos, né? Não, tem que deixar ele então, na gaveta. Tem que agir com bastante objetividade dentro dos instrumentos que a lei nos possibilita. Mas um processo é tão só um monte de folhas e atrás daquilo tem uma pessoa, tem sentimentos, tem vida. E essas crianças estão lá violadas nos seus direitos fundamentais, sem família, que é o universo maior e o único meio onde uma criança pode se desenvolver com plenitude. Então você pode dar tudo para uma criança, mas se você não der para ela amor e família, ela não consegue se desenvolver como um indivíduo pleno nas suas potencialidades. Isso já foi comprovado cientificamente. E eu vou somar aí, eu acho que amor, família e um bom livro. Livro sempre faz parte, né? Acho que se você cresce lendo, você vai se transformando com o passar do tempo, não vai? O livro sempre, eu costumo dizer que o livro é a porta aberta para o sonho, né? E sem sonho a gente não existe. Shakespeare já dizia, né? Nós somos feitos da matéria dos sonhos. Então, realmente o livro é a porta para esse universo. Foi muito interessante esse momento. Então, em 2008 surgiu esse primeiro livro. Qual foi o primeiro livro? Foi Retalhos de Verdades, que foi reeditado já agora numa proposta nova pela editora Alvorada e saiu na primeira versão pela própria Fundação de Cultura. Então, esse livro é um livro que reúne crônicas poéticas de casos, verdades vividos por mim na Promotoria da Infância. E ele teve assim um apelo emocional muito forte. Eu acabei realmente acreditando que as pessoas se emocionaram, porque foi muita gente me dizendo que tinha se emocionado, eu acabei acreditando. E tem situações que, embora o livro tenha sido lançado em 2008, ainda recentemente, ainda poucos dias atrás, tem situações acontecendo no presente relacionadas com aqueles casos que eu cataloguei no livro, como é o caso de um menino, que eu trago a história dele ali, e ele foi adotado, está numa família holandesa, e eu recebi uma ligação, estava na assessoria de comunicação, de representantes da Holanda, querendo, num programa chamado Roots, que é Raízes, né, que eles quer vir ao Brasil conhecer a família biológica dele. Então, são situações assim que mexem com a gente. Foi um momento assim, exatamente que eu estava indo para a Bienal com os livros, eu falei, olha que coisa interessante, esse menino, eu estive na Holanda, eu visitei ele lá, foi muito interessante. São histórias bem assim marcantes. Um resgate mesmo, né? Muito. Um resgate de raízes. Coisas mesmo, muito né? fortes. Doutor, então você foi para a Bienal. Estive. 6 livros na Bienal foram lançados? Foi bem bacana. Que delícia! Deve ser um sonho para uma escritora chegar numa Bienal, eu fiquei muito feliz e foi assim um momento muito rico. O horário que nos deram foi um horário de visitação das escolas. E a criança é feiticeira, né? A criança enfeitiça, encanta, e eles têm uma espontaneidade que transforma o adulto numa criatura muito mais espontânea quando está no meio de crianças do que entre adultos. Fica bobo, né? E a criançada não tem aquele pudor de, né? Olha, ela é escritora, então todo mundo você vira literalmente somos iguais, né? Então a criançada chega, tira foto, pede autógrafo, e foi muito gostoso. E o Rio de Janeiro, o governo estava promovendo essas visitações guiadas pelas escolas, e foi assim um feliz momento de fazer novos amigos. No dia seguinte eu estava cheio de amiguinhos cariocas no Face, todos me adicionando, felizes com as fotos, foi muito bacana. E um momento assim de trocas de experiências, o pessoal da editora, o pessoal de marketing da editora que estava comigo,
eles ficaram, a gente não conseguia cuidar de tudo, né, acontecendo muito dinâmico, muita gente, então tinha a publicitária lá da editora tomando nota das histórias que estavam acontecendo paralelamente. São as duas menininhas, uma emprestando dinheiro para a outra para conseguir comprar o livro. O menininho que chamava Carlos, com o mesmo nome do livro, ficou impressionado que tinha um livro com o nome dele. Aí ele queria o livro e a avó não tinha dinheiro para comprar e eu não podia dar, mas eu tive que dar um jeito de dar o livro pro moleque, porque afinal de contas não podia deixar o menino. Era uma homenagem a ele. Foi muito bacana, foi um momento assim muito rico, foi sim. E são livros muito direcionados, que eles, além de transformar, eles educam também, né, doutora? A gente sempre tenta passar uma mensagem, né, que possa oferecer um novo prisma, uma coisa que possa contribuir na construção do indivíduo. Acho que esse é o objetivo maior, né? Você tem que atrair, tem que ser uma coisa agradável, feliz, bonita e que possa passar uma mensagem bacana. E foi legal porque no início do lançamento nós começamos a conversar com a gurizada, eu comecei a conversar com a molecada, falando do livro do Kiko, que foi feito com essa abordagem da dinâmica do trânsito, da transformação da cultura da paz no trânsito. E o menino no livro, ele tem um relógio que para o tempo. Aí eu comecei a ouvir deles o que eles achavam disso e o que eles fariam com esse tempo. E é uma coisa, foi muito uma experiência assim, muito bacana. Que saem outros livros daí, né? Nossa, riquíssima, riquíssima, muito bom. E tem outros livros na gaveta? O escritor sempre tem um livro na gaveta. Tem, nossa, sempre tem. Tem 2 já encomendados. E tem uma proposta que eu quero fazer ligada à criança indígena, que vai sair meio junto com o material já jurídico, que eu tive essa trajetória na área da infância, e tive no fim dessa minha trajetória mais direta ligada à infância, eu tive uma participação assim, muito forte junto à ABMP, que é a Associação Brasileira de Juízes e Promotores da Infância, na defesa da criança indígena. Não porque eu tivesse atuado muito, porque eu tive muito pouco caso de criança indígena, mas em função da localização estratégica onde eu estava e da forma como eu me posicionei em relação a alguns assuntos ligados à infância indígena. Então eu compilei num livro vários posicionamentos antropológicos, psicológicos, jurídicos, que vão sair num livro já com uma abordagem jurídica, né? E junto eu quero fazer sempre uma proposta colorida de sonho, de escrita, de poesia, de frase ligada à criança indígena, num pacote assim, conjugado, mas um livro tem uma proposta bem jurídica e esse outro que vai sair, porque é um assunto que eu gosto muito, a criança indígena. Doutora, você falou que tem 2 livros de encomenda. Escrever sobre encomenda é mais difícil ou é mais fácil? Depende. Eu acho que quando a gente é movido por um sentimento assim de paixão, não tem mais difícil nem mais fácil. Eu acho que tem temas mais difíceis de abordar. Tem um tema que me foi pedido para fazer uma abordagem para o adolescente sobre a questão das drogas, que eu acho um tema assim dificílimo e é um projeto que eu não sei se eu vou conseguir concretizar no prazo que me foi encomendado, porque eu fiz uma pesquisa e eu achei 2 livros apenas, com uma abordagem para o adolescente. Um deles estava inclusive esgotado, aí mandei um e-mail para a escritora, uma gaúcha, inclusive, e ela me disse que o livro estaria saindo com uma nova proposta, inclusive um novo título por uma outra editora e saiu recente. Realmente muito pouco material, muito difícil você escrever sem ter um viés de que você está incentivando, sem ter um viés muito agressivo. Ou ficar porque piegas, quando você aborda um assunto dessa magnitude, para um adolescente que nunca teve nenhum tipo de informação, ele acaba ficando curioso com aquilo. Você desperta uma curiosidade que ele não tinha. Isso tem uma coisa que adolescente é curioso, né? Então, e outra, contestador ao extremo. Então, você não pode passar uma mensagem impositiva, né? E é um assunto que tem que ter uma mensagem positiva, porque droga mata. Se tem uma mensagem mais clara do que essa, droga mata mesmo. Então é muito delicado e eu acho que ainda depende de muitos estudos e muitos laboratórios para fazer. Eu acho, então, respondendo especificamente a sua pergunta, não é difícil, não. Tem muitos temas que são apaixonantes, né? Tem momentos assim que do nada me surgem ideias fantásticas para escrever coisas, né? Mas esse tem assim assuntos mais difíceis. Doutora, foi um prazer conversar com você, saber aí dos seus planos. Obrigada, e prazer foi saber todo aí meu. Que a comunicação está tão bem dirigida e espero que a gente Muito consiga obrigada. fazer cada dia melhor ali na Graças comunicação. Graças ao auxílio né? de pessoas competentes como você, que a gente tem Pronto, ganhei condições de colocar o Ministério Público no lugar em que ele merece, né, dando as informações que a sociedade precisa. Doutora, brigadão. Muito Até obrigada. a próxima aqui no MP. Até. Nós vamos ficando por aqui e agradecemos aí a sua atenção, a sua presença. A gente se vê na semana que vem. Tchau.